E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O atacante Lucas Moura, do São Paulo, se posicionou recentemente contra o uso de gramados sintéticos nos estádios de futebol. Através de uma postagem em suas redes sociais, o veterano do tricolor fez um apelo contundente, afirmando que isso não deveria nem ser uma opção para as equipes. Sua fala surge em meio a um contexto de lesões recorrentes e preocupações dos jogadores com as condições dos campos artificiais. No empate recente entre São Paulo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Paulista, Lucas iniciou a partida no banco de reservas. A decisão de preservá-lo teve como base o desgaste físico e os riscos associados ao gramado sintético do Allianz Parque. Vale lembrar que o São Paulo possui um histórico de lesões graves em confrontos disputados neste tipo de superfície. Desde 2023, o clube tem enfrentado uma lista de 7 lesões no estádio Alviverde, o que acende o alerta para a saúde dos atletas. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim, escreveu Lucas em sua postagem. O jogador não apenas critica o uso do gramado sintético, mas também questiona a falta de alternativas que assegurem a integridade dos campos. Para ele, a busca por uma solução de qualidade deve ser uma prioridade para os clubes e federações. Lucas Moura foi além em sua argumentação, comparando a realidade do futebol brasileiro com a de outras ligas internacionais. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e para quem assiste, destacou. O jogador, que acumula experiência internacional, parece ter em mente a necessidade de uma infraestrutura adequada para o futebol de alto nível. O São Paulo tem vivido uma verdadeira sina ao disputar jogos no Allianz Parque, palco da rivalidade com o Palmeiras. Desde 2023, 7 lesões ocorreram em partidas disputadas em gramados sintéticos. A mais recente, no empate entre os dois times pelo Paulistão, não gerou nenhum incidente, mas a sombra de lesões ainda paira sobre o elenco do tricolor. O próprio Lucas Moura, como mencionado, foi poupado do confronto, sendo preservado justamente pela possível sobrecarga física que um gramado artificial pode causar. Esse histórico de lesões em campos sintéticos não é isolado. Em diversos clubes, os atletas têm reclamado da dureza e da falta de amortecimento desses gramados, fatores que aumentam o risco de problemas musculares e articulares. A crescente pressão por melhores condições de jogo tem sido um tema recorrente entre os jogadores, que clamam por mais cuidados com a saúde dos profissionais. A crítica de Lucas Moura ganha ainda mais relevância quando se observa a classificação atual do Campeonato Paulista. Mesmo com a classificação antecipada para as quartas de final, o São Paulo ainda pode ter um confronto decisivo no Allianz Parque, caso o Palmeiras avance para a semifinal e o tricolor também se classifique. O Palmeiras ocupa atualmente o 4º lugar na tabela, com 17 pontos, enquanto o São Paulo está em 6º, com 16 pontos. Existe uma combinação de resultados que poderia levar o clássico para o estádio Alviverde em um jogo único pelas semifinais. Esse cenário preocupa ainda mais os jogadores do São Paulo, que já sabem das dificuldades impostas pelo gramado sintético. Mesmo com a possibilidade de enfrentarem o Palmeiras em uma decisão importante do Paulistão, o time de Zubeldia teria que lidar novamente com o risco de lesões em um campo que já causou tantos danos ao longo do último ano. Embora Lucas Moura tenha feito um apelo para que os clubes invistam em gramados de qualidade, a realidade do futebol brasileiro ainda é marcada por uma infraestrutura deficiente em muitos estádios. Enquanto em ligas europeias, como as da Premier League e La Liga, investimentos milionários são feitos para garantir campos de excelente qualidade, no Brasil, a realidade é bem diferente. Muitas vezes,
Os clubes se veem obrigados a disputar partidas em campos que não atendem aos padrões exigidos para o bom desempenho físico dos atletas. A falta de investimentos em infraestrutura de gramados e outros aspectos do futebol brasileiro reflete um problema maior, que envolve a gestão dos clubes e da própria CBF. Enquanto as ligas mais avançadas do mundo garantem que seus campos ofereçam as melhores condições possíveis, o Brasil ainda enfrenta desafios consideráveis para criar um ambiente de jogo seguro e confortável para seus atletas. O debate sobre o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro não é novo, mas a postura de Lucas Moura traz à tona um questionamento essencial. Será que é hora de repensar essa prática? Os jogadores, que vivem o dia a dia de treinamentos e competições, têm o melhor conhecimento sobre os impactos desses campos na saúde dos atletas. O argumento de Lucas de que os atletas precisam ser ouvidos ressoa como um alerta para as autoridades do futebol brasileiro. Embora os gramados sintéticos sejam uma solução mais barata e de manutenção mais fácil, o custo para os jogadores tem sido alto. Lesões musculares, articulares e de ligamento são algumas das consequências mais comuns associadas a essas superfícies. A pressão sobre os clubes para melhorar a qualidade dos gramados, como sugerido por Lucas, é uma forma de garantir a longevidade dos atletas e a qualidade do espetáculo para os torcedores. O uso de tecnologia e inovação nos gramados tem sido uma tendência crescente nas principais ligas de futebol do mundo. Em países como Inglaterra, Alemanha e Espanha, a implementação de sistemas de drenagem de última geração e o uso de grama natural de alta qualidade garantem que os campos sejam mais resistentes e seguros. O Brasil, no entanto, ainda engatinha nesse processo, o que levanta dúvidas sobre a forma como o futebol brasileiro poderá acompanhar a evolução das condições de jogo. Por enquanto, o debate sobre os gramados sintéticos segue em alta. Para Lucas Moura e outros jogadores que enfrentam os riscos dessas superfícies, a solução parece clara: investir em campos de qualidade, onde a saúde dos atletas seja respeitada e a integridade física não seja colocada em risco a cada jogo. O posicionamento de Lucas Moura vai além de uma simples crítica. É um apelo por mudanças no futebol brasileiro. Os jogadores não podem continuar sendo ignorados nas decisões que envolvem suas condições de trabalho. É hora de a gestão do esporte no Brasil ouvir os atletas e tomar atitudes concretas para melhorar as condições dos gramados. O futebol brasileiro, com todo o seu potencial e representatividade, merece mais respeito e investimento. E, acima de tudo, os jogadores merecem um ambiente mais seguro para jogar, treinar e se destacar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Quando o mundo do futebol fala em investimentos milionários, raramente se trata de uma lenda do esporte investindo em clubes fora do seu país natal. No entanto, David Beckham, ex-jogador e um dos nomes mais renomados do futebol global, está prestes a dar um passo ousado em direção ao futebol brasileiro. Fontes revelam que o astro inglês está finalizando um acordo para investir no São Paulo FC, um dos clubes mais tradicionais do Brasil e da América Latina. A notícia pegou de surpresa a torcida tricolor, a imprensa internacional e até os rivais, que agora se perguntam o que essa movimentação significa para o futuro do futebol no Brasil. Com o crescente mercado de investimentos no futebol, principalmente após a chegada de grandes empresários e fundos internacionais aos clubes europeus, o Brasil se torna uma terra fértil para novos aportes financeiros. O São Paulo FC, com sua rica história e base de fãs apaixonada, sempre foi uma atração para investidores de peso. Agora, é a vez de Beckham, que tem um histórico de sucesso com suas próprias iniciativas empresariais, como a Inter Miami, clube que cofundou na Major League Soccer MLS. Sua entrada no São Paulo FC pode mudar as regras do jogo no futebol brasileiro. A movimentação de Beckham não é apenas sobre dinheiro, é também uma tentativa de elevar o patamar de um dos maiores clubes do país. O São Paulo, que viveu dias de glória nas décadas de 90 e 2000, com títulos nacionais e internacionais, busca retomar sua posição de destaque,
e esse novo investimento parece ser a chave para um novo ciclo de sucesso. Mas qual é a estratégia de Beckham ao investir em um clube brasileiro? A resposta está na possibilidade de alavancar ainda mais a sua marca global e o seu projeto na MLS, além de consolidar sua influência no futebol sul-americano. Especialistas do mercado acreditam que a chegada de Beckham ao São Paulo tem o potencial de transformar a dinâmica do futebol no país. Com sua rede de contatos internacionais e experiência em grandes negociações, Beckham pode ajudar o clube paulista a conquistar patrocínios de alto nível, além de atrair novos investidores. A movimentação pode também abrir portas para parcerias com outras potências do esporte, levando São Paulo a novos patamares no cenário internacional. Beckham, que sempre teve um perfil de investidor visionário, pode atuar como um elo entre o futebol brasileiro e o mercado global. Seu envolvimento no clube pode ainda trazer novos talentos internacionais para o futebol brasileiro, o que elevaria o nível das competições nacionais. Além disso, a chegada de Beckham pode atrair uma nova geração de torcedores, conectados por sua figura carismática e por seu legado no esporte. O São Paulo FC, com seu estádio histórico, poderia se beneficiar de uma exposição mundial ainda maior, tornando-se um ícone do futebol no Brasil e além fronteiras. Dentro do clube paulista, a notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com cautela. Dirigentes e ex-jogadores esperam que o investimento de Beckham venha acompanhado de uma estratégia sólida para que o São Paulo consiga voltar a brigar por títulos. Após uma década de altos e baixos, a torcida tricolor espera que essa parceria seja a chave para reconstruir um time competitivo, capaz de alcançar novamente as glórias do passado. O futebol brasileiro, que passou a década de 2010 sem grandes inovações estruturais, agora vê suas perspectivas mudarem. Outros clubes, como o Palmeiras, com sua estrutura moderna, e o Flamengo, que também está em fase de expansão, mostram que o futebol no Brasil está em um novo ciclo, mais profissional e internacionalizado. A entrada de Beckham no São Paulo pode colocar o clube no centro dessa transformação. Para Beckham, o investimento em um clube brasileiro representa a oportunidade de ampliar sua presença no continente sul-americano, um mercado ainda inexplorado por muitos investidores internacionais. Ao contrário da Europa, onde sua marca já está consolidada, o Brasil oferece a Beckham a chance de se destacar em um novo território, com um mercado apaixonado e com um potencial imenso de crescimento. Sua experiência na MLS e em outros projetos esportivos pode ser vital para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Em termos de contratação de jogadores, Beckham pode ser um diferencial estratégico. Sua rede de contatos, formada ao longo de uma carreira global, possibilita ao São Paulo o acesso a nomes de peso internacional. E essa estratégia pode trazer muito mais do que apenas a contratação de estrelas. Pode abrir portas para uma nova filosofia de futebol, mais moderna e conectada com as tendências globais. A mudança de mentalidade pode ser o primeiro passo para reverter a crise vivida pelo clube nos últimos anos. A relação com a mídia será outro ponto de destaque. Beckham tem uma habilidade ímpar de atrair atenção internacional. Sua imagem ainda está intimamente ligada ao futebol, e seu nome tem peso suficiente para gerar mídia espontânea. A partir do momento em que ele se tornar um investidor do São Paulo FC, é esperado que os holofotes se voltem para o clube, o que pode significar mais visibilidade em torneios internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa do Mundo de Clubes. O impacto financeiro também não deve ser subestimado. Com a entrada de Beckham, o São Paulo poderá reestruturar sua base financeira, alcançar novos patrocinadores e explorar novos mercados. Além disso, o clube poderá ter acesso a um novo fluxo de receita através de merchandising e exposição nas redes sociais, com Beckham se tornando um grande ativo para o clube. Porém, não são só benefícios que surgem com esse tipo de investimento. A torcida tricolor, apaixonada e exigente, está atenta a cada movimento do clube. Beckham precisará lidar com a pressão de entregar resultados, não apenas em termos de estrutura, mas também dentro de campo. A pressão sobre a equipe, e especialmente sobre a direção do clube, será grande,
E os primeiros sinais de sucesso ou fracasso terão um impacto imediato na percepção dos torcedores. A rivalidade no futebol brasileiro também promete esquentar com a chegada de Beckham. Já com Palmeiras, Flamengo e Corinthians reforçando suas equipes e estrutura, o São Paulo precisa demonstrar que está à altura dos maiores clubes do Brasil e do mundo. No entanto, se Beckham conseguir cumprir sua promessa de transformar o clube em uma potência novamente, a história do futebol brasileiro será reescrita, e o São Paulo se tornará um dos maiores exemplos de sucesso no esporte. O investimento de Beckham é, sem dúvida, um divisor de águas para o São Paulo FC. E enquanto as negociações seguem em curso, o impacto dessa parceria será sentido por muito tempo. A expectativa é de que, com o poder de Beckham, o São Paulo possa resgatar sua grandeza e, quem sabe, conquistar novos títulos internacionais. A história do clube, que sempre foi marcada por vitórias e superações, agora ganha um novo capítulo com a chegada desse ícone global. O futuro é promissor, e os torcedores podem esperar por uma nova era tricolor, uma era Beckham. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.